Estamos aqui para mais um RespiraCast, aquele podcast que a gente gosta de falar de inovação, mas deixando claro que a inovação também buscando esse inovar-se para quem somos, para a mudança a respeito de como enxergamos a vida, de como as empresas têm trabalhado também esse sentido de humanidade, né, esse desenvolvimento humano. E é por isso que hoje nós trouxemos a nossa amiga psicóloga, Márcia. Seja muito bem-vinda, Márcia. Hoje temos bastante assunto aí bacana para conversar. Seja bem-vinda ao nosso RespiraCast. Muito obrigada, Silvia. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? E que realmente, né, possamos conversar e contribuir uma com a outra, com o pessoal que está nos assistindo. Tenho certeza. Para que vocês conheçam, então, a Márcia, ela está hoje aqui participando conosco e trabalha como psicóloga. A Márcia é pós-graduada em luto, cuidado e morte, e também em psicologia escolar e educacional. Ela atua na área da saúde mental das crianças, adolescentes e adultos, tanto em atendimento presencial quanto no online. Natural de Veracruz, aqui do ladinho de Santa Cruz, trabalha na Secretaria Municipal de Educação e vem contribuindo para ambientes escolares mais saudáveis e acolhedores, além de manter um consultório em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Tem uma ampla experiência na questão do acolhimento, autoconhecimento e desenvolvimento emocional, e por isso que hoje ela vem como nossa convidada, especialmente falando a respeito do DIRSMA, que é nosso parceiro também, e que ela vem fazendo um trabalho junto a essa marca, junto a essa empresa, no acolhimento às famílias, né? Bom, Márcia, eu acho que estamos aí com um assunto vasto. Antes tivemos a oportunidade já de conversar, eu falava para você, né, com também uma pessoa que já vem com toda essa experiência no DIRSMA, e a gente falava a respeito desse assunto, né, o luto, a morte, que é um assunto que poucos querem falar a respeito. E eu estava me lembrando que eu li aquele livro da Ana Cláudia Arantes. A morte é um dia que vale a pena viver. Isso. Uma coisa assim, maravilhoso, né? Livro, recomendo. Também super recomendo. E eu lembro que logo que eu li, uma das primeiras páginas dela, ela explica que uma vez ela estava num jantar, num evento, e a pessoa perguntou: você é médica de que área? E ela ficou pensando em como responder: olha, eu ajudo as pessoas a morrerem melhor, né? Alguma coisa assim. E aquilo gerou um silêncio, né? Ela disse que aquilo foi impactante, assim. E, de certa forma, você acaba também lidando com esse assunto no seu dia a dia. Como é que é? O que você, de fato, trabalha? Como é que é essa vivência? Como é que você optou por esse caminho, assim, trabalhar um assunto tão delicado, mas também tão necessário, que precisa tanto de suporte, né? Na verdade, eu sempre digo que eu não escolhi o luto e o luto acabou me escolhendo. Porque eu me formo, então, um pouco antes da pandemia. E nesse período, o DIRSMA estava vindo para Santa Cruz, Veracruz. E eu entro em contato com eles e queria fazer uma parceria, um convênio, alguma coisa, porque eu estava recém começando. E naquele momento, a pessoa com quem eu contatei, ela me disse: nós precisávamos de alguém que fosse especialista em luto. Você tem essa especialização? Eu disse: não tenho, mas posso fazer. Né? E aí eu comecei a estudar o luto. E confesso que me apaixonei pelo assunto, porque estudando luto, eu compreendi que o luto não é só a morte. Né? Tanto que minha pós já é luto, cuidado e morte. O luto é todas as nossas perdas diárias que nós temos. Né? Então, é a perda de um emprego, é o fim de um relacionamento, é uma gestação que, por algum motivo ou outro, acaba sendo interrompida. Né? Então, são tantas perdas, é uma aposentadoria, são tantas perdas que a gente tem no dia a dia, na nossa vida. E
Então, estudar isso me abriu um leque muito grande para o consultório. Então, hoje eu lido com as perdas de uma forma muito geral, né? Mas, claro, né, com esse olhar muito aprofundado para o luto em relação à morte também. Uhum. E te ouvindo falar, assim, eu fico pensando na importância que tem esse momento, né? Já que ele é tão presente na vida da gente e durante uma perda tão grande que é a de outra pessoa que a gente gosta, né? Que a gente quer bem. Qual a importância, de fato, do luto para o ser humano, para esse trabalho emocional que pode ser construído? A verdade, o luto precisa ser vivido, né? É ele que nos vai dar um sentido de ressignificar essa história. Então, toda vez que a gente perde um ente querido, né, muda vários papéis na nossa vida, né? É a questão da identidade, é a questão é um vínculo que é rompido. E então o luto nos permite olhar para isso e atravessar esse momento e ressignificar um monte de fatores, né? O próprio Freud lá já trazia em Luto e Melancolia que a importância da gente viver esse momento, né? Se permitir sentir essa dor. Porque a gente precisa elaborar um monte de questões, né? Então surgem muitas coisas psíquicas que precisam ser elaboradas, porque eu preciso fazer, né, no meu eu simbólico, eu preciso fazer com que aquilo ou aquele que foi perdido passe a se integrar em mim de uma forma diferente. Então, por isso, esse trabalho do luto é tão importante, ter esse acompanhamento, ter esse olhar, né? Mas, acima de tudo, se permitir viver. Né? Porque, sim, dói, é sofrido, né? É rompimento de vínculo, é rompimento de papéis. Então, nisso, a psicologia vem para ajudar a pessoa a olhar para essas perdas e encontrar um sentido nisso para poder seguir em frente. E é interessante até porque a tendência, às vezes, do ser humano, na hora de querer ajudar alguém que está vivendo essa fase, é tirar ele da tristeza, né? Então, deixa, vamos lá, ou não chora, né? Não fica triste. Coisas assim, às vezes, são faladas, claro, na intenção de auxiliar. E o que você está trazendo vive essa tristeza também, porque ela faz parte e ela vai fazer com que essa virada de chave aconteça de fato, para eu ter esse entendimento, ressignificar, como você falou, né? Sim. A não presença física, na verdade é a não presença física, porque as memórias, né? Tudo que a pessoa deixou também é uma presença constante na vida da gente, né? E muitas vezes a pessoa, sempre digo, logo que acontece a perda, ainda vizinhos, familiares perguntam um pouco mais como está, né? Sim. Como você está, como é que está essa situação para ti. Daqui a pouco, as famílias na volta já não querem, as pessoas na volta, né, já começam a se afastar porque elas não querem mais ouvir. E muitas vezes a pessoa em luta ela se sente muito sozinha, porque ela não tem mais com quem conversar sobre. Né? Ou eu não quero chorar. Uma coisa que eu escuto muito no consultório, eu não quero chorar na frente dos meus filhos, na frente do meu esposo. Eu já ouvi, né? isso também. E eu digo, por que você não quer chorar? Né? Eu não quero demonstrar fraqueza. Mas a gente está sentindo, a gente precisa se permitir viver o que a gente sente. A gente precisa expressar o que nós sentimos. Então, e aí esse trabalho terapêutico é tão importante, porque lá no consultório comigo, se eles me contarem 20 vezes a mesma história, infinitas vezes a mesma história, eu vou ouvir eles. Então, lá no espaço comigo é onde é que eles sabem que as pessoas que elas podem chorar, que elas podem sentir, que elas podem expressar o que vem. Porque até mesmo tem uma ambivalência, né? Uma dualidade que a gente chama de sentimentos. Tem momentos que a pessoa sente tristeza, tem outros que sente alívio, tem momentos que tem a raiva, tem momentos que tem a culpa, né? Então, é lá junto comigo, nesse trabalho terapêutico com o luto, que eu vou poder expressar isso e tentar entender e dar um sentido para essa vivência, essa enxurrada de sentimentos que vem junto com a perda, né? Até porque é na repetição que às vezes a pessoa vai assimilando, por isso que ela repete e quer ser ouvida, né? É nessa fala que ela põe para fora, essa catarse, né, que a gente fala, que vai também colocando para fora e vai se ouvindo e assimilando o que está acontecendo, né? Isso é algo muito importante, porque toda vez que alguém me conta a sua história,
não está contando só para mim, está contando para si mesmo, Pra né? ela. E toda vez que conta, ou que nós contamos a nossa história, a gente vai contar ela de uma forma diferente também. E vai indo surgindo pontos que às vezes não ficaram Não lembrou. claros na primeira vez que nós contamos sobre nós. É verdade. E isso a gente vê no nosso dia a dia. Como você falou, os lutos que a gente vive. Quantas vezes a gente no dia a dia vive situações como essa em que a gente quer falar, quer repetir para alguém o que aconteceu, não necessariamente o luto, né, da pessoa que faleceu, mas esses outros que a gente vivencia, a gente tem essas mesmas posturas, né? Sim. E acaba sendo, claro, um desafio. Você falou das pessoas que acabam se afastando com o tempo, né? É um desafio para elas também, né? Porque às vezes conviver com alguém que está vivendo aquela dor. Eu lembro situações assim que eu tinha vontade às vezes de pegar a dor do outro e colocar em mim. Acho que parece que a melhor forma que eu podia ajudar era tirar dele e passar para mim, o que era impossível, Sim. né? Será que não é por isso que também tem esse afastamento? Das vezes as pessoas, não é que elas cansam, é porque elas já não sabem como agir e aí o afastamento é meio que inconsciente, assim. Eu vou me afastando porque eu já não sei como ajudar. Exatamente, né? Às vezes eu não sei mais como ajudar. Mas uma coisa que também eu tenho percebido na clínica do luto é eu não sei mais o que dizer. Né? Então, além do ajudar, eu não sei mais o que dizer. Então, eu prefiro não perguntar, eu prefiro me afastar, porque assim eu não preciso ter contato com a dor do outro, que também talvez também reflita algumas dores minhas, mas muitas vezes é por não saber mais o que dizer. Então, eu prefiro não perguntar, assim eu me protejo. E é algo muito comum em doença também, porque quase sempre que acontece adoecimento em alguma família, alguém daquela família entra na negação. Né? Então, assim, eu não quero saber, ou eu nego, nem é tão grave assim, ou não, isso não é dessa forma. Né? Eu não quero, vai passar. Acaba minimizando a dor do outro, por quê? Porque eu não consigo lidar com isso, porque talvez bate com coisas que são minhas, né? O espelho, né, que a gente Sim. fala, que às vezes nessa convivência que a gente vai vendo que... E uma coisa que eu sinto às vezes também é nessa dificuldade de... Como eu não estou naquele lugar, até a minha fala, eu tenho que tomar cuidado para não cair naquilo assim, tá, mas como é que tu tá dizendo uma coisa dessa se tu não tá vivendo? Que para ti é fácil falar, uma coisa assim, sabe? Sim. E também isso, né? É uma forma de muitas vezes a gente achar que não pode colaborar porque se sentir muito pequeno perto da dor que ele está vivendo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que estar na convivência de quem está numa condição mais fortalecida auxilia aquele que está vivendo essa dor, né? Precisa desse amparo também, né? Seja um amigo, um familiar, um psicólogo, como você falou, né? Sim, é bem importante ter alguém que dê esse suporte, né? Às vezes as pessoas encontram realmente na família, em algum amigo, mas às vezes não. E aí entra de novo o suporte psicológico, um psicólogo, né? Que consiga ajudar nesse suporte para fortalecer. Como é que é o teu trabalho dentro da DIRSMA, assim, vinculado ao DIRSMA? Como é que ele funciona? Vocês têm esse suporte? É dado também às famílias que precisam nesse momento? Isso é quando elas solicitam ou você sempre está ali numa espécie de plantão, caso seja necessário, você entra? Como é que é essa rotina de vocês? Hoje eu sou conveniada a eles, né? Então eu atendo no meu consultório. Né? Então a pessoa que lá, os atendentes, os agentes acabam identificando que tem essa necessidade, eles passam o meu contato e a pessoa me procura. Às vezes as pessoas chegam até lá falando que precisavam de alguém, né, que pudesse dar esse suporte e que então também passa o meu contato, me procuram. Já teve um momento que eu fui até o Memorial Jardim
Jardim dos Vales. Isso, Jardim dos Vales. Uhum. Sim. A prestar assistência durante um funeral, realmente, né? Alguém da família não estava conseguindo dar conta, né? Estava bem difícil, a família não estava conseguindo lidar. Então, o pessoal do Dízimo me ligou e eu estive lá acompanhando. Né? Então, também há essa possibilidade. Eles têm meu contato, a gente pensou algo juntos algum tempo atrás, que se houver a necessidade de dar um suporte lá durante algum funeral, eles entram em contato comigo, diante da minha possibilidade, eu vou até lá acompanhar também. Nossa. Mas hoje meu atendimento se resume muito ao consultório mesmo. Que muitas vezes há esse encaminhamento que eles mesmos identificam. Eu falava assim com a Rosane, que foi a outra participante do nosso podcast, né? O quanto é admirável até uma empresa se preocupar com tudo isso, porque na realidade é um momento muito delicado e muito especial, doído, mas especial, né? E que precisa desse olhar, né, Márcia? Precisa desse cuidado com quem está envolvido. E muitas vezes as pessoas estão sem suporte, não sabem para onde correr, com quem falar. Então, saber que daqui a pouco alguém te diz assim, não, nós temos o contato de uma pessoa que você pode confiar, né? Vai até ela, conversa com ela. Eu acho que só nessa entrada, acho que já alivia o coração de quem está ali, né? Vivenciando essa dificuldade. Sim, é bem importante, né? Esse olhar que o Dízimo mantém em relação a isso, né? Eu acho muito importante, essencial, né? Então, assim, e de saber de ter essa parceria realmente, né? Porque as pessoas se perdem. Se perdem. É um momento de turbulência, né? E quando eu falo ali no início da nossa conversa, nessa questão de papéis, às vezes o outro não sabe nem mais quem ele é. Uma geração sempre atrás da minha, e talvez um pouco anterior ainda, tem muito... O que eu percebo também? Não é mais alguém, é a esposa do fulano, né? É o marido da outra, é o filho de... Né? O papel que ele ocupa na vida do outro. Exatamente. Então, e principalmente para nós mulheres. Né? Para nós ainda é mais comum a gente perder a nossa identidade. Não é mais a Márcia. É a esposa de alguém. Não é mais a Silvia, é a esposa de alguém. Um exemplo, né, que eu trago muito simplista para nós. Assim. Então, e às vezes essas pessoas não sabem realmente quem elas são mais. Imagina. Porque durante anos desempenharam esse papel. Sabe que eu me lembrei de uma fala também da Ana Cláudia Arantes, que ela disse que teve um caso que ela atendeu uma mulher e ela estava ali com a mãe dela. E a mãe já vivendo aquele processo de partida, né? E quando ela chegou no quarto, a moça dizia assim, ó, não deixa ela ir embora, ela não pode morrer. E aí ela contou a história que ela deixou tudo, quando ela estava para sair de casa, né, para viver a vida dela, se formar e tudo mais, a mãe meio que conduziu para que ela ficasse com ela. E agora a vida dela tinha sido em função da mãe. Então ela estava perdendo essa identidade, esse papel que você traz, que era o de cuidadora da mãe. E como é que ia ficar? E quantas situações são assim, né? A pessoa às vezes está ali há tanto tempo já vivendo o papel de estar cuidando do outro, né? De estar tendo esse dia a dia ali de cuidar daquela pessoa que às vezes já está doente há muito tempo, né? Então deve ser um choque, né? Deve ter que fazer um bom trabalho de voltar para essa busca de si mesmo, na verdade. Sim. De quem sou. E um dos casos que eu pego é exatamente isso, de uma mulher que perde o marido e ele cuidava de tudo. Ele cuidava da casa, ele cuidava das contas, ele cuidava tudo. Ela não tinha acesso a nada, porque ele sempre fez isso. E que nem ela me traz, ele sempre fez bem feito. Eu nunca precisei me preocupar.
E daqui a pouco, assim, ele descobre que está doente, e de ele descobrir que está doente até ele vir a óbito, deu 3 meses. E aí ela não sabia Não por onde conseguiu se começar, adaptar. né? Porque ela não sabia por onde recomeçar. Porque até então ele cuidou de tudo sempre. É como se fossem dois lutos. O luto com relação à pessoa e o luto ao papel que eu exercia com relação à pessoa. Exatamente. Né? Duas quebras que se fazem ali, porque muda a minha vida por completo também, né? Sim. A Dirsman está com, agora, esse ano, com essa campanha do legado. E quero até reforçar para o pessoal que no dia 17 de setembro, gente, Lúcia Helena Galvão vai estar aqui conosco. Dirsman está trazendo essa pensadora aí que traz muito sobre a questão do que eu vim fazer no mundo, né? De qual é, até tem uma das palestras dela que eu gosto muito, que ela sempre traz, na verdade, esse caso, que ela conta a história da guerra de Atenas, Atenas e os persas. E diz que quando terminou a guerra, eles precisavam que um dos soldados fosse até Atenas avisar que eles tinham ganhado, porque a probabilidade era mínima de eles ganharem dos persas, que era um número muito maior de soldados. E aí um dos capitães lá, né, um dos que estavam à frente, disse para um soldado, Fidípides, vai até Atenas e avisa que a gente ganhou a guerra, o improvável aconteceu. Isso para que as pessoas lá não se desesperassem e colocassem fogo em tudo, não achassem que tivesse perdido. E ele corre 40 quilômetros até Atenas, que aí que vem que faz a maratona, né? Que são os 42 quilômetros. Mas, enfim, ela diz que quando ele chega lá, ele só tem tempo de dizer vencemos e morre de cansaço, de exaustão. E ela usa esse exemplo para dizer, e ela pergunta, né? Qual é a palavra que nós viemos trazer ao mundo? Porque essa palavra foi essencial, vencemos, e ele morre. E às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente pode contribuir para o mundo em pequenas coisas, no nosso dia a dia, na nossa convivência com a família, o quanto de legado nós estamos deixando nesse dia a dia, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho assim a respeito disso, assim, do quanto viver ou valorizar esse legado também não auxilia a família para esse momento de luto, né? Trazer essas memórias, esses exemplos que foram deixados, isso ameniza a dor, isso auxilia no autotratamento, vamos dizer assim. Sim, isso auxilia, com certeza. Porque... E aí, eu vou começar te falando que quando eu fui estudar o luto, eu aprendi muito mais sobre a vida do que sobre a morte. Ah, eu acredito. Então, né, hoje a gente vive correndo demais. Parece que se o dia tivesse, né, mais que 24 horas, a gente teria as coisas suficientes para fazer. Então, e com isso a gente está deixando um pouco as nossas relações de lado. É verdade. Então, não tenho mais tempo para estar com meu filho, para estar com meu esposo, para estar com meu pai, para estar com a minha mãe, porque estou cheia de trabalho. E aí a gente vai, ouso dizer, pecando, porque o que a gente vai deixar daqui, quando nós estivermos mais aqui, foi as memórias afetivas que a gente construiu, né? E quando eu escuto o paciente no meu consultório, eu não escuto ninguém dizendo que eu me arrependi de não ter comprado um carro, eu me arrependi de não ter feito, né, conseguido tal coisa. Não, as falas sempre, por que eu não estive mais presente? Recentemente eu vi uma fala, se eu soubesse que era o último dia, eu tinha abraçado, eu tinha beijado mais. Olha só. Né? Então, eu acho que esse legado a gente começa estando presente na vida das pessoas que importam para nós. E são coisas simples, né? Nem você falou do abraço, das conversas. E, de fato, assim, hoje a gente vê uma dispersão até
às vezes numa mesa de restaurante, onde seria um lugar para confraternizar, tu vê as 4 pessoas sentadas com o celular à sua frente, não vivendo aquele momento, né? Deixando de lado algo que certamente, se a gente se desse conta, valorizaria muito mais cada um desses pequenos momentos juntos, né? A única certeza que nós temos, né, Silvia, é do dia que a gente nasce, é que um dia a gente vai morrer. A única coisa certa nessa vida é que um dia nós vamos morrer. Mas, então, o que acontece? Eu sempre trago muito também no meu consultório. A morte, ela mexe muito com o nosso mundo presumido. Que a gente acaba pensando, amanhã eu vou acordar, vou trabalhar, vou pagar minhas contas, talvez vou ver minha família, né, que não está comigo, alguma coisa assim. A gente tem a vida, então, mais ou menos planejada e organizada. Não que não seja importante, mas daqui a pouco, no meio disso tudo, a gente pode morrer. A gente nunca sabe qual é o nosso lugar na fila, como eu sempre trago também, né? Então, o que acontece com isso? Só que daí, quando chega e ela bagunça tudo, nesse momento, a grande maioria das pessoas vão se dar conta do que eu realmente estava fazendo, o que realmente eu estava construindo. Porque a gente sempre acha que tem tempo. E com a morte a gente não negocia. Com ela não tem negociação. A hora que ela chegar, ela está ali instaurada, a gente vai ter que lidar com isso. Né? Alguns com mais sofrimentos, outros com um pouco menos. Algumas pessoas conseguindo, né, lidar de uma forma mais tranquila. Outras, o processo de luto não tem um início, meio e fim. Né? Ele pode, né, uma data pré-definida, ele pode durar 2 meses, 3 meses, 1 ano. Né? Claro que se formos para um luto... hoje, que não é mais patológico o nome, né? Hoje tem um luto complicado. A gente, depois de um certo tempo, a gente vai avaliando, começa a ter perda, afetar a vida da pessoa em outros sentidos, a gente vai ter um olhar mais para esse sentido né, realmente do adoecimento psíquico. Mas, então, faço toda essa fala para dizer o quê? A gente não sabe quando isso pode acontecer. Então, estejamos mais cientes hoje. Vamos pensar realmente que marca que eu quero deixar, né? Porque o legado é isso, né? Vai envolver o quê? A nossa presença, a nossa falta, né? O diálogo, a escuta, o afeto, tudo isso vai construir o nosso legado. Se a gente fosse olhar assim a nossa preparação para essa despedida, e a Lucelena fala muito assim, que marca eu quero deixar no mundo? Como é que eu quero ser lembrado quando eu partir? E se a gente pensar em como a gente quer ser lembrada, se a gente quer ser lembrado como uma pessoa que fez diferença, a oportunidade é agora, né? Sim. Não é quando, às vezes a gente escuta, quando eu me aposentar eu vou fazer tal coisa. Não, é hoje, né? Uma conversa como essa pode estar fazendo diferença na vida de muitas pessoas. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de falar a respeito disso e poder tocar alguém, né, num atendimento que você faça, né, ali naquela conversa, quanto se muda de uma perspectiva, às vezes, de tristeza que não termina para um respirar de novo e levar adiante a sua vida, né? Sim. Então, essas diferenças, e todos nós temos oportunidades, né, Márcia? Exatamente. Todos podemos. E nós conversando sobre isso, né? Mesmo que o assunto seja luto, seja legado, a gente acaba falando sobre a vida, né? É a vida. É a vida. Até porque a morte faz parte da vida. Faz parte da vida. Então, exatamente aqui, a gente continua falando sobre a vida e o que eu estou fazendo com a minha vida hoje. Né? Qual é, inclusive, o meu papel? Porque se nós formos pensar que todos nós fazemos parte dessa grande humanidade, não é nem um quero ou não quero. A gente deveria até olhar como um dever, né? Minha percepção de que deveríamos olhar como eu tenho quase que uma obrigação, um papel de fazer algo diferente ou de fazer algo melhor aonde eu estiver. E isso em qualquer ambiente que a gente esteja, né? Com certeza. Sim. Nesse acompanhamento psicológico assim que você faz,
esse resgate, então, desse legado, dessas memórias, ou de tudo isso que ficou de exemplo, né? Isso no momento assim que você vê que a pessoa daqui a pouco tá precisando fazer esse luto de fato acontecer, para que essa mudança ou para que essas novas perspectivas de vida, para que ela leve a sua vida adiante, aconteçam. Trazer, você resgata, você auxilia a pessoa a resgatar esses momentos, ou você vê que ela mesma, com o decorrer, isso vai vindo à tona, ela mesma quer trazer, ou isso varia de pessoa para pessoa? Como é que acontece assim, trazer esse legado para o tratamento, ou, né, para o desenvolvimento desse respirar de novo, né, desse tocar a vida adiante? Acontece das duas formas. Tem pessoas que trazem, que conseguem trazer, e tem outras que eu preciso auxiliar. Uhum. Mas sim, em algum momento sempre é resgatado isso. Te trago que a grande maioria consegue fazer esse movimento. Por conta própria? Às vezes logo no início do atendimento não, mas daqui a pouquinho, quando começa a estabilizar, eles começam, né, a me trazerem coisas sobre esse legado, né? Mas meu pai era uma pessoa muito alegre, então eu quero continuar tendo essa alegria que ele tinha em viver. E a minha mãe era alguém que ajudava muito as pessoas, né? Uhum. Então eu quero continuar ajudando, né, também as pessoas em função disso, porque eu acho que é isso que ela espera de mim. Então eu escuto falas nesse sentido e construímos juntos, sim, essas narrativas. E trazer às vezes está lá dentro guardadinho, e acho que numa conversa vai vindo à tona também, Eu gosto né? muito de perguntar, que me conte a história dessa pessoa. Quem era essa pessoa? O que ela representava para você? Porque daí quando começa a me contar quem era, o que representava, que papel ocupava na tua vida, essas coisas acabam vindo junto. Uhum. Uhum. E vem de uma maneira daí muito tranquila, sem precisar eu estar ali, porque eu gosto muito de trabalhar com o que o paciente me traz, né? Sempre tenho esse cuidado, para não ser invasiva, para respeitar o tempo, respeitar o momento. Então, assim, vou fazendo questionamentos que direcionam para essa história de vida, mas com todo esse cuidado para não ser invasiva, então as coisas acabam surgindo nas nossas conversas. E até você com certeza tem um olhar diferenciado, mas aquilo que a gente falava lá no início, né? Esse entender que essa tristeza, inclusive essa tristeza é importante, eu acho, né, Márcia? Porque na realidade ela faz parte desse crescimento, né? Desse aperfeiçoamento com relação às emoções, porque uma pessoa que nunca se entristece, ela também é doente, né? Agora, óbvio que a gente não quer que a pessoa caia numa tristeza que não saia mais dela, mas ter esses momentos, entender que ela faz parte desse luto, e aí também o tratamento vai sendo feito quando eu me dou conta, me permito ficar triste, me permito chorar. Que às vezes as pessoas não querem se permitir chorar, como você falava, né? Tem um autor que eu estudo, que é o Colin Parkes, que ele fala: se houve luto, é porque houve vínculo. Se houve vínculo, é porque houve amor. Olha só. E por isso que então dói tanto, por isso que a gente sofre, por isso que a gente precisa de um tempo para elaborar isso. Atravessar o nosso deserto psíquico naquele momento emocional, né, para conseguir encontrar lá na frente algo ou reconstruir essa história de uma maneira que eu consiga viver e entendendo que essa pessoa não está mais aqui, né, fisicamente, não está mais com nós, está em nós. E esse mesmo autor traz uma fala também muito bonita que eu costumo usar bastante no consultório, que é que essa pessoa não está mais aqui, ela passa a viver em nós. Então, que nós possamos construir um lugar muito bonito para ela dentro de nós, como nós pensamos que ela merece,
porque cada um vai construir da sua forma, né? De uma forma muito singular, dentro das suas vivências. Mas então é um convite que eu faço para o meu paciente quando venho atender os casos de luto, tá? Vamos reconstruir esse lugar interno agora? O que nós vamos botar ali dentro? O que você acha que essa pessoa gostaria? E aí muitas vezes vai entrar o legado, vai entrar os valores, as memórias afetivas, as lembranças. E mais uma vez eu vou dizer, não entra nada de bens materiais nesse... É verdade. Porque daí a pessoa se dá conta. É verdade. Se a gente for olhar todas as pessoas que fizeram diferença no mundo, não foi por causa dos bens materiais que elas construíram, né? Mesmo que tivessem grandes bens materiais, foi pelas atitudes que elas tiveram, pelas mudanças que elas trouxeram. Então, acho que nos pequenos núcleos também é assim, nas relações mais próximas, né? Sim. Não são as coisas, é sempre... tem algo muito maior, né? E quando você fala dessa questão de papéis, isso passa também muito pelo autoconhecimento, né? Por se enxergar. E eu acho que esse também, a tua profissão, na realidade, ela é muito mais um auxílio para que a pessoa se autoconheça e trabalhe essas emoções dentro de si mesma do que qualquer outra coisa. E quando a gente está falando do luto, a gente está falando, como você trouxe, às vezes é o papel, ela já não sabe até quem ela é de fato, né, com esse papel que ela tinha com relação ao outro. Como é que é isso, assim, essa busca pelo autoconhecimento, né? Eu queria que você trouxesse assim a importância dessa busca, inclusive para viver esse momento do luto. Uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem esse olhar durante a vida de buscar se conhecer, de buscar entender suas emoções, ela vai ter algum tipo de facilidade em lidar com isso, por exemplo, né? Eu queria que você falasse a respeito desse assunto também. Sim, a pessoa que busca esse autoconhecimento durante a vida, ela tem mais recursos psíquicos para lidar com as suas fragilidades, com as suas perdas. É como se fortalecesse emocionalmente, né? Nem é como se fortalece emocionalmente. Então, quando há esse autoconhecimento, realmente, né, eu consigo lidar melhor com a perda, mas o mais importante disso tudo, eu já vou também... deixa eu pensar a palavra que me faltou aqui agora. Auxilia nas gerações que estão vindo depois de mim também. Né? Porque se eu acabo sabendo lidar com minhas angústias, minhas frustrações, né, as minhas fragilidades, os meus traumas, a minha ansiedade, a geração que está vindo depois de mim vai estar mais preparada para isso também, porque eu vou passar isso para os meus filhos, eu vou passar isso para quem está convivendo comigo. Né? Então, esse autoconhecimento é muito importante. E eu trago um exemplo muito simples sobre autoconhecimento, que quando a gente vai no médico, a gente ganha um remédio, pelo menos a grande maioria de nós lê a bula para saber como funciona, quais os efeitos colaterais, o que eu posso esperar daquela medicação. Às vezes compramos algum eletrônico, alguma coisa, também vamos ler o manual de instrução para ver como isso funciona. Mas a grande maioria não sabe como eu funciono, né? E aí eu trago também, muitas vezes nas minhas falas, nossa, a gente precisa ler o nosso manual de instrução. É verdade. A gente precisa saber como a gente funciona. Porque só quando eu sei isso, eu vou saber até onde é que vai o meu limite, o que eu suporto, o que eu não suporto, quais são os meus gatilhos. Né? Tem coisas que, para mim, daqui a pouco eu não vou conseguir lidar com isso. Tem momentos que talvez eu não vá conseguir falar sobre uma situação. Mas eu conhecendo meu limite, eu conhecendo meus gatilhos, fica mais fácil de eu lidar com o outro. E, consequentemente, também deixar marcas mais positivas na vida do outro. E até para entender aonde, de fato, eu sou mais forte do que eu imaginava, que às vezes tem isso também. E eu acho que se cria também, através disso, uma certa dose de humildade para dizer, sim, eu preciso de ajuda, né? Eu acho que isso facilita, inclusive, no teu trabalho. Sim, e isso é algo essencial também. Eu saber que eu preciso de ajuda.
Porque para a pessoa chegar lá aberta também, né, Márcia? Para chegar aberta, reconhecer que precisa dessa ajuda. E às vezes nem é só ajuda minha enquanto psicólogo, às vezes ajuda das pessoas que estão na volta também. Né? Então, a partir do momento que eu sei que eu preciso de ajuda, que eu não posso dar conta de tudo sozinha, e eu nem preciso dar conta de tudo sozinha, fica mais fácil também lidar com as nossas fragilidades. Eu acho que isso também é importante. A gente se dá conta de que não posso, às vezes não consigo dar, e nem não preciso dar conta sozinha. Porque às vezes a gente também tem essa síndrome de super-herói, super mãe, né? Super pai, que pode deixar comigo, né? Que, como você falou, não vou dividir com meus filhos porque eu não quero que eles sofram, mas eu estou sofrendo. A gente viveu isso lá em casa até, e eu falava muito com o meu marido a respeito. Dividir também com os filhos a respeito daquilo que está se vivenciando, para que eles não criem uma ilusão de que a fragilidade ela não é bonita ou ela não existe. Sim. Porque somos frágeis, né? Somos vulneráveis, inclusive a momentos de dor tão intensas, né? Como essa do luto. E é bem importante compartilhar com as pessoas à nossa volta, sim, né? Que a gente pode sentir, que a gente pode ser frágil, que a gente pode pedir ajuda. Né? Que não precisa ser super mãe, não precisa ser super pai, não precisa ser super esposa, super marido. Né? Que nesses papéis a gente pode dizer, me dá a mão, vamos comigo que é mais fácil. E ir em grupo ou em conjunto ou sabendo que alguém está te segurando a mão é muito mais fácil. E isso que você falava até desses valores, né? Ou quando eu me autoconheço. Uma vez eu escutei uma frase de Platão, que ele dizia que o melhor que eu posso deixar para os outros com quem eu convivo, para as pessoas que estão comigo, é esse autoconhecimento que eu tenho de mim mesmo. É o maior legado, vamos dizer assim, que eu posso deixar. E, de fato, como faz diferença quando a gente percebe essa preocupação, por exemplo, dos pais, e isso é quase que automático, assim, as crianças vão vivenciando, você percebe isso até no convívio, no teu dia a dia no consultório, né, no trabalho que você faz com as famílias em geral, você percebe essa diferença na família quando tem essa busca? Sim, perceba. A diferença e ela é bem visível, né? Então, nas famílias onde é que existe isso, a questão do diálogo, a questão do afeto, dos limites bem estabelecidos com a criança, porque ela precisa dos limites, isso é constituinte de sujeito, como eu sempre trago, é outra forma de lidar. Porque tem famílias também que querem proteger de tudo. Né? Tem famílias, inclusive, que não contam, né? Que a avó faleceu, que o avô faleceu. Eu tive um caso, não de consultório, mas que eu cheguei a estar próxima de uma criança que perde o pai e que não é contado para ela que o pai faleceu. Né? E aí? E eu me preocupo muito com isso, porque eu trago muito que elas precisam saber. E te trago que a criança lida melhor com as perdas do que nós adultos. Tá? Eu acredito. Eles conseguem elaborar de uma forma muito mais tranquila. Né? Então, por isso que é a importância da gente conversar, da gente explicar, porque a morte faz parte da vida. Né? Não temos como proteger eles disso. Amanhã, mais cedo, mais tarde, em algum momento vão passar por isso. Né? Então, o que acontece? Daí eu trago muito nas minhas falas. Já imaginou a gente ter alguém que a gente adora muito, né? A gente ama muito, a gente está ali muito próximo daquela pessoa. Daqui a pouco aquela pessoa some. Sem te dizer um tchau, sem te dizer volta amanhã, não volta. E aquela pessoa some e não volta nunca mais. Né? Daí, como psicólogo e como sujeito, eu penso, nossa, que vazio que ficou ali. É verdade. Por que essa pessoa não me disse nada? Por que ela sumiu da minha vida? Aí parece um abandono, né, Márcia? Exatamente. E aí, às vezes, ali se instaura, né?
a ferida do abandono. Porque a gente vai trabalhar na psicologia as feridas, né? Da rejeição, do abandono, da traição, entre outras feridas, né? Que a gente trabalha também. Ali se instaura muitas vezes a ferida do abandono. Que depois, como é que eu vou confiar nas outras pessoas na minha volta? Se quem eu amo some e nunca mais volta. Como é que eu vou amar de novo? Como é que eu vou amar de novo? E você... Como é que você trabalha isso quando se trata, por exemplo... Eu não sei se você, no seu consultório, você atende crianças também, ou o teu trabalho com criança está na questão da educação? Porque você, quando esse assunto é abordado para criança, ele é abordado de forma clara, assim como a gente fala com o adulto, ou existem formas diferentes, existem, vamos dizer, dicas que podem ser dadas para os pais nesse momento? Porque é um assunto difícil, né? E eu fico pensando também que, assim como a questão da sexualidade também é difícil de tratar, existem assuntos que são tão adultos que parece que a gente não sabe as palavras para usar. Existem palavras diferentes que têm que ser usadas com as crianças? No consultório, eu não atendi criança por causa do luto ainda. Até atendo cheguei a atender algumas crianças, mas daí veio por questões de educação mesmo, tá? Então, em relação ao luto, eu não tenho atendido crianças e que não é a realidade hoje do espaço que eu ocupo dentro das EMEIs também, né? Mas, de uma forma muito geral, eu gosto muito de, quando eu trabalho com criança, de perguntar o que eles sabem sobre isso. E aí, diante das respostas deles, eu vou construindo a minha, né? Olha aí que legal. Mas acho bem importante, uma coisa que eu saliento que é importante, que sim, que a morte existe e que ela é irreversível. Porque tem uma faixa etária ali que a criança pensa que a morte é reversível, né? Porque olham desenhos onde o personagem morre, daqui a pouco aparece em outro episódio, então eles têm disso, né? Mas, então, quando a gente começa a explicar para eles que sim, que existe, que a plantinha morre, que o animalzinho de estimação pode morrer, né? Que a formiguinha, o passarinho, essas coisas assim, né? Que tudo que tem vida um dia vai morrer, eles acabam entendendo isso de uma maneira muito mais tranquila. Então, uma das dicas que eu sempre deixo sobre qualquer assunto, mesmo que seja sexualidade também, pergunta o que a criança sabe sobre isso. E aí, né? Devolve a pergunta, tá, mas o que você sabe sobre isso? E juntos constroem. Claro que para a criança a gente fala de uma maneira mais simples, né? Eles não conseguem ainda sintetizar tudo de uma maneira muito complexa, né? Eles ainda estão em desenvolvimento. Mas então a gente vai conversando com eles de uma maneira que eles consigam entender. E às vezes até surpreende, né, Márcia? Sim. Porque às vezes os pais acham que não sabe, que não entende, e quando vê a criança vem com uma resposta que dá uma aula em casa. Exatamente. Porque a gente aprende com elas também, né? Muito. Se a gente estiver atentos, eles estão nos ensinando o tempo todo, assim. Então, talvez até isso, né? Ao invés de querer proteger, né? Distanciando, até parar para ter essa escuta, né? Hoje a gente também falava a respeito disso, da importância do ouvir o outro, né? Acho que isso também a gente está com dificuldade. É uma doença da modernidade, o não saber ouvir. A gente vê muita gente querendo falar e pouca gente querendo ouvir. E isso também vale para as nossas relações, inclusive com as nossas crianças. Estar atento ao que eles estão demonstrando, né? Estar atento ao que eles estão trazendo. Acho que aí entra, por isso que você falou, né? O que você entende a respeito desse assunto, né? A criança sempre vai nos dar sinais que ela está bem ou que ela não está bem, e muitas vezes vai ser no corpo, que nem eu trago, né? Nas atitudes, né? Então, hoje, como eu lido muito com crianças de 0 a 5 anos, eu percebo muito nitidamente quando algo não está muito legal. Porque eles vão estar mais irritados, às vezes vão estar empurrando, às vezes vão estar batendo. Aquele corpo está me comunicando que algo não está legal. Né? Hoje, meu trabalho nas EMEIs é muito de auxílio aos professores e de orientação parental, que daí eu converso muito com os pais, porque essa criança está em pleno desenvolvimento. Né?
Mas eles nos trazem, sim, eles nos dizem, e eles têm uma percepção muito à frente, às vezes, da nossa, porque eles simplificam as coisas, que nem enquanto nós complicamos, eles simplificam. Resumindo. É verdade, até porque eles não têm todos os nossos medos, muitos preconceitos, né, que a gente carrega, eles ainda não têm tudo isso tão intenso nas suas vidas. E eles estão em contato com muitas mídias também, a gente não pode esquecer que muita coisa chega para eles que a gente nem imagina, né, Márcia? Exatamente, e às vezes de uma maneira equivocada. Exatamente. Né? Então, hoje é um grande desafio na educação, é esse excesso de telas. É. Principalmente em relação ao telefone ainda, né? Porque é um excesso de informação. Às vezes eu até trago os pais, eu penso, quando um telefone ali, espaço, mas assiste o vídeo até o final? Não, fica só trocando. Pois é. É um sinal. Nós já estamos ensinando essa criança que ela não precisa aprender a esperar, né? Que é tudo na hora dela. Né? Então, assim, muito dos nossos problemas hoje está vindo com certeza disso. Temos como privar eles? Não, é uma realidade do nosso dia. Mas precisa ter um uso consciente, precisa ter ainda, né, o olhar do adulto sobre isso. E aí, de novo, o autoconhecimento. De novo, o autoconhecimento. Porque aí eu também tenho que ver como é que eu estou usando essas mídias. Exatamente. Porque eu sou o exemplo, né? Muitas vezes que eles tomam. Esses dias eu vi uma palestra que ele mostrava um desenho que as crianças estavam fazendo dos pais. E um dos desenhos que apareceu e que ele particularmente se assustou bastante era ele desenhou a mãe com a tela preta do celular na frente, nos olhos. E aquilo foi um alerta, né? Então, também nós olharmos para como nós estamos nessas relações, né? E falando assim da questão do luto, você vê muitas diferenças na forma como as pessoas lidam com ele? Você falou, por exemplo, algumas negam, outras acabam ficando com raiva, outras, né? Eu já ouvi falar que existem fases do luto. Isso é geral, essas fases, num modo geral, você enxerga? Ou depende de fato de cada um vai assimilar aquilo diferente? Acho que também tem a convivência, como ela aconteceu, né? Não, cada um, o luto é muito singular, né? Exatamente, ele é constituído muito disso, da vivência que eu tive com essa pessoa, do vínculo que eu tive com ela, da minha forma de encarar a morte. Tem famílias que falam abertamente sobre o assunto. Não tem problema nenhum em falar sobre a morte. Tem outras que não conseguem tanto, tem outras que é tabu. Como que se eu falar sobre a morte, eu vou morrer. Então, tem muita diferença em lidar. Porque, né, é algo muito singular. Vai falar muito dessa relação, dessa história, dessa vivência, desse vínculo. Tá? E essa parte das fases do luto, os autores que hoje eu estudo mais sobre luto dizem que essa fase do luto, essas fases estão caindo meio fora, né? Estão perdendo meio sentido. Porque hoje a gente se fala no modelo dual do luto, que é os altos e baixos. Né? Que hoje, por exemplo, eu acordo bem, eu consigo tocar minha vida. Amanhã, alguma lembrança, ou a saudade, ou algo que eu, né, vivencio ali, desperta algum gatilho, toca e eu passo 2, 3 dias que eu estou mais chorosa, que eu estou mais triste. Então, hoje eu trabalho muito com essa dualidade, de saber que ele tem seus altos e baixos. Né? Essa coisa de falar a respeito, eu acho que tem, de fato, muita diferença e acredito que até as pessoas que às vezes lidam com a questão da fé, com a questão da religiosidade, acabam inclusive sendo auxiliadas justamente por isso, né? Por esse assunto, daqui a pouco vir com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Já que dependendo da crença, sabe que tem uma continuidade, né? Ou tem essa esperança. Acho que isso também facilita bastante, né? Não, facilita. A fé é algo bem importante. Eu sempre digo que nós somos 3 pilares, né? O físico, o emocional e o espiritual. Né? Então, a psicologia não trabalha com religião, né? Ela
como diz assim, é laica. Mas, dentro do meu consultório, eu vou trabalhar com o que o paciente me trouxer. Com as suas crenças, com a sua fé, no que ele acredita, no que ele trouxer para mim, ali a gente vai construindo junto. Né? A importância, o significado, e procurando recursos que possam fortalecer, né, essa travessia do luto e da perda de alguém. Né? E até o falar a respeito do assunto, eu vejo que algumas pessoas acabam... Pelo menos eu tive... Quando eu li a Ana Cláudia, eu também tive contato com uma outra menina, Ana Michele Souza, acho que era o nome dela. Não sei se você leu o livro. Ela estava em tratamento paliativo já há 10 anos. E ela começou a falar disso. Ela trazia a respeito do assunto, né? Justamente para que o assunto fosse mais... eu estou vivendo... a cada dia eu estou mais próxima de viver algo que faz parte da minha realidade. E aí ela dizia assim, eu fui diagnosticada com câncer. Mas, no geral, quem não vive isso, né, esse diagnóstico, vocês são diagnosticados com uma finitude crônica, ela dizia. Que, na realidade, inevitavelmente vai acontecer. E como é importante eu me dar conta, falar ou vivenciar isso como algo que de fato é real, né? Então eu vejo alguns movimentos também nesse sentido. Eu não sei se você percebe assim que essas falas estão mais presentes, né? Que essa forma de lidar com a morte, inclusive por alguns autores, na mídia talvez, está um pouquinho mais presente do que em alguns tempos atrás, assim, que se fala, não, morte, não falo disso para não chamar. Sim. Não, realmente, eu percebo esse movimento, sim. Que hoje já está conseguindo pensar sobre, está conseguindo falar. Que nem os livros da Ana Cláudia Quintana Arantes, as palestras dela realmente, nossa, são muito proveitosas, assim, contribuem muito para a gente refletir sobre isso. Então, acho que ela, em especial, faz um trabalho muito bacana da gente pensar sobre essa nossa finitude. E de tentar viver com dignidade, de levar um pouquinho de dignidade para as pessoas que estão próximas de nós também, principalmente quando enfrentam alguma situação, né, mais difícil. É verdade. Porque o adoecimento é algo, né, que mexe bastante também. Muitas vezes, assim, dependendo do adoecimento, que a pessoa vive um luto antecipatório, né? Que já começa a viver aquele processo de luto. E a família também. Exatamente. Tem doenças que adoecem a todos, né? Sim. Dentro do lar. Porque vai nessa relação. Até inclusive o meu trabalho de conclusão da faculdade, meu TCC, foi sobre o adoecimento psíquico, né? Das famílias, de que como ali naquele momento eu peguei como a doença mental afeta as pessoas da família, né? Mas hoje eu abro esse leque para levar de qualquer adoecimento psíquico, não é só o transtorno mental. É verdade. É verdade. São, acho que qualquer doença mais grave ou um acidente muito grave que nos põe ali, de cara a cara com a nossa finitude. E isso, até porque mexe com isso, eu estou de cara a cara com a minha finitude e tem alguém que eu amo que está vivendo algo que como eu falei, não consigo tirar dele para pôr em mim. Eu vou ter que lidar com esse desafio que é dele e que o meu papel vai ser estar aqui. Às vezes é só o estar aqui, né? É o nosso papel, estar presente, ouvir, mostrar que existe esse cuidado, inclusive na presença, né? Como a presença é importante nesse momento, né, Márcia? A presença é muito importante. De todos os aspectos, assim, as amizades, né, a família, tudo vai ser relevante um momento como esse, saber que existem aqueles que dão suporte. Porque às vezes a gente não precisa nem falar nada, né, Silvia? Só de estar ali, de dar um abraço já é o suficiente. Né? Porque às vezes só a presença de algo de dizer, que já passa a mensagem, você não está sozinho, eu estou aqui. Isso muda tudo.
Você, quando a gente fala assim desse legado, desse deixar algo diferente ou fazer a diferença na vida, isso também é algo que você traz para o seu consultório, né? Por exemplo, eu vejo assim, também falávamos a respeito disso no nosso outro podcast, né? Quando alguém falece e tem alguns pedidos assim que tem a ver com esse legado também. A pessoa gostava muito de flores, né, de um ipê amarelo e pede para cinzas estarem ali com aquele ipê, porque também simbolicamente é o legado que ela deixa, mas de uma forma visual, né? Eu tenho aquele símbolo ali presente. E isso a gente vê como é importante nesse trabalho com relação ao luto, com relação a esses sentimentos. Você traz essas questões dessa importância do que se deixa, da importância desse legado que se constrói para suas falas com esses pacientes, assim, eles vão tendo claro a respeito disso para o seu dia a dia? Como é que você trabalha isso, assim? Eu, no dia a dia, quando eu estou no consultório com eles, quando a gente fala em legado, eu sempre gosto de trazer que legado não é para romantizar a nossa perda, né? Que quando a gente falar resgatar esses legados das pessoas que se foram, é para dizer que ela continua aqui comigo, mas de outra forma, né? Então, a questão de... muitas vezes, que nem agora você fala ali, a questão das cinzas, né? Uhum. Ainda tenho tido poucos casos de que foi cremado, que tinham cinzas, mas construo junto com a família um significado para isso, né? O que você gostaria? Muitos deixam claro, quando conseguem conversar sobre a morte. Outros não deixam. Então, eu procuro com a família um sentido para aquilo, né? E acho muito importante resgatar isso, porque exatamente isso passa a certeza, acaba trazendo a certeza para eles que sim, fisicamente não está aqui, mas a pessoa continua vivendo comigo no legado que ela deixou, né? Nos vínculos que ela construiu, nos valores que ela me passou, e que a importância disso para trazer força também nesse momento, né? Uhum. Porque às vezes quando a gente começa a falar em legado dentro do consultório, que a gente entra nesse assunto, a pessoa se dá conta que aquele ente querido está vivendo de muitas outras formas. Uhum. Então acho que abordo e é algo bem importante de ser trabalhado junto com as famílias, porque realmente facilita também, né? Uhum. É nesses pequenos movimentos que a gente vai dando sentido para a perda que aconteceu. E essa questão de, trazendo, por exemplo, a gente falou das cinzas, né? E aí eu trouxe esse exemplo daquela árvore que vai ter ali o simbólico de algo que ela gostava muito e não deixa de ser a figura dela materializada ali, né? Uhum. Como é que você enxerga essa coisa do retornar para fazer uma visita ao túmulo, né? Ou para... Existe a necessidade que algumas pessoas enxergam nesses retornos a visitar? Ou é possível trabalhar para que a pessoa entenda que não é ali especificamente que a pessoa está, que essas memórias, isso é o mais importante, né? Ou, ok, se você quer muito, se você acha isso importante, vai lá, faz esse movimento. É nesse sentido? Como é que você enxerga? Como eu já comentei com você antes, eu sempre vou trabalhar com o que a família me trouxer. Uhum. Tem famílias que sim, é importante para eles ir no cemitério, visitar o túmulo, limpar, levar a vela, levar a flor, né? Então, para eles é um momento, é um ritual que faz com que o coração deles se aproxime, né, do ente querido através desse ritual. Que é uma forma de gratidão, né? Eu limpar, eu estar ali presente, é uma forma então, também de honrar. Eu vou trabalhar com eles isso. Para eles isso é importante, ok, é. Se daqui a pouco vem outro paciente e diz, Márcia, eu não vejo sentido em ir lá, para mim não tem sentido, mas a minha família me cobra, ou alguém me cobra, eu vou trabalhar com ele o que faz sentido para ele. Uhum. Então, no processo terapêutico, não existe uma regra,
né? De que, eu faço isso com ou não. Muito e exclusivamente o que o paciente vai me trazendo, a gente vai conversando, a gente vai conduzindo. E você traz essa questão, a família, daqui a pouco alguém que diga, né? Eu acho que não faz sentido, mas a família me cobra. E aí eu fiquei pensando até na questão da culpa, que muitas vezes se tem de estar sentindo uma coisa e ser cobrado por outra, ou a pessoa mesmo se cobrar por outra. E aí eu pensei até nas relações, que às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas, né, e entra no processo de culpa, ou está sentindo alguma coisa e entra no processo de culpa. Como é que é essa questão da culpa também? Isso é difícil, né? Eu acho que é um desafio do ser humano, porque de certa forma todos nós, em algum momento, vamos sentir isso, a culpa. Em algum momento todos nós nos culpamos por algo, né? Então a culpa é um desafio bem grande do consultório, né? Da clínica psicológica, porque quase todas as pessoas vêm com algum sentimento de culpa em relação a alguma coisa, né? E no luto não é diferente, elas também vêm com essa culpa. Inclusive culpas, às vezes, de porque se eu tivesse feito isso, a pessoa não teria morrido, né? E eu questiono, mas que poder é esse que você acha que tem sobre a vida e a morte? Vamos conversar sobre isso, né? Então, outras culpas também, como não abracei tanto, não beijei tanto, por que eu briguei na semana passada com aquela pessoa? Então, vem os mais variados tipos de culpas aparecem no consultório, né? E então precisamos trabalhar com essa culpa também, dizer que essa culpa, né? Ok, ela existe, vamos olhar para ela, mas não vai mudar os fatos. Até porque ela faz a gente ficar preso numa situação e não seguir em frente com outras, né? Não vou mudar o que eu fiz ou não fiz. Exatamente, porque naquele momento você fez o que você pôde da melhor forma possível com os recursos que você tinha. A gente está em constante evolução, a gente está mudando, né? Amanhã eu não vou ser a mesma de hoje. Né? Então, assim, talvez amanhã eu vou olhar para coisas que eu fiz hoje e pensar, faria diferente. Né? E que bom isso, né? Que bom que a gente pode mudar, que a gente pode crescer, pode evoluir. Então, a culpa realmente, ela nos deixa presa ali, né? E infelizmente, às vezes a gente, falando assim, né, num geral, a gente ainda tem a questão da vitimização também, né? Então, às vezes, o se culpar está relacionado a eu continuar nesse processo de dor, mas numa dor me vitimando, né, pela situação, e não me sentindo capaz, e aí eu não me dou a capacidade que eu tenho de sair dessa situação e seguir em frente, né? Sim. A vitimização, ela é confortável, né? Confortável, exatamente. Porque ela não faz com que eu não precise fazer movimentos. Então, também é algo muito importante de se trabalhar. Uma pessoa que se vitimiza constantemente, mas por que disso? Que ganho você está tendo com isso? Que ganho secundário está vindo com essa vitimização? Né? E muitas vezes exatamente para não precisar ter movimento. Né? Fico ali... E pronto. E às vezes tem alguém que faz o movimento por ela também, né? Que daí o outro entra no processo de culpa, um no processo de vitimização. Exato. E se retroalimentam, né? Exatamente. E aí fica algo doentio, né? Sim. Porque ninguém tá se movimentando, na verdade, para como poderia, ou como... daqui a pouco é um que assume o que eu poderia estar fazendo e ele deixa de assumir o que ele deve fazer e eu fazer o que eu devo fazer. Sim. Para seguir adiante, né? Verdade. São muito... Ser humano é um universo. É muito complexo, muito que nem complexo. Eu sempre digo, né? São várias... Várias nuances aí para a gente ir trabalhando, mas que é interessante ver que esse processo, que esse momento do luto, ele acaba sendo um ativador de algumas chaves que
Se a gente for olhar que tudo na vida é um aprendizado, tá aí um momento em que também se aprende muito, né, Márcia? Sim. Que se a pessoa que está vivendo aquilo ali toma como uma oportunidade, mesmo que sofrida, de enxergar determinados elementos de autoanálise, de autodesenvolvimento, ela cresce. Sim. Até mesmo, né, Silvia, porque é o momento de refletir sobre a minha vida. Eu estou vivendo o que eu gostaria de viver? É isso que eu quero para mim, realmente? Então, acho que o processo de luto também traz isso juntos, né? O momento de você parar e olhar para a sua vida. Tá, e agora o que eu vou fazer com a minha? Estou tendo a oportunidade de fazer diferente. Exato. De botar mais sentido, né? Porque também, dentre os autores que eu estudo, um diz assim que não bote, né? Não bote dias na sua vida, bota a vida nos seus dias. E eu acho que o processo de luto faz isso. Né? Se a gente conseguir olhar para ele como um aprendizado, a gente vai botar a vida nos nossos dias. Não vai estar ali só sobrevivendo, como eu falo muitas vezes, né? É verdade. E isso pode acontecer todos os dias. Sim. Então, exige de nós uma consciência de si mesmo, autoconhecimento, como falava. Né? Autoconhecimento. Essa busca tão importante por quem nós somos e que nos fortalece, na verdade, né? Ainda nos faz com que a gente tenha estruturas que às vezes a gente até não se dá conta do quanto elas vão se formando dentro de nós e nos dando base para momentos de dor como esse. Né? Muito bem, Márcia. Estamos aí numa conversa que já dura 1 hora, só para você saber. Eu sempre digo. Nem percebemos. Não percebemos. Tempo, né? Eu digo para as pessoas que a gente convida que falta um chimarrão aqui para a gente aproveitar ainda mais esse momento, virar um bate-papo mesmo informal do jeito que a gente tenta fazer. Quero te agradecer muito a tua presença, com certeza trouxe aí não só esclarecimento, mas eu acho que conforto, porque acho que conforto, quando nós tratamos aí dessas questões emocionais, elas estão muito mais nessa clareza a respeito do que é possível, do como viver momentos assim. Isso, na verdade, é um verdadeiro conforto também. E quero te deixar aí em aberto, se você quer fazer algum convite, além de convidar para a Lucilena Galvão de novo, dia 17 de setembro, no Auditório do Mauá, aqui em Santa Cruz. Dirsman está trazendo essa pessoa que vem falando desses legados, de tudo isso que a gente abordou hoje também. Mas você também fazer o seu convite, deixar alguma mensagem, fica aí à tua disposição. Agradeço também a oportunidade, né? Muito bom esse nosso bate-papo, Silvia, com certeza muito proveitoso. Agradecer a Dirsman pela parceria, né? Foi o começo de tudo. E para as pessoas em casa dizer que o luto, né, não pode ser minimizado. Esse sofrimento que o luto nos traz, ele precisa ser acolhido. Né? E que cada um vai viver o luto no seu tempo, dentro das suas possibilidades. E que nesse processo, muitas vezes, a gente precisa revisitar essa história várias vezes, até que a gente consiga contar ela. E uma coisa que eu trago, às vezes, no consultório é exatamente isso. Conte a sua história quantas vezes for necessário, até você conseguir contar sem chorar. Olha aí. O dia que a gente conseguir contá-la sem chorar, é porque está trabalhando. Aí está trabalhando. Estamos trabalhando, estamos conseguindo, né? E como mensagem final, então, eu gosto muito de trazer exatamente isso, que toda relação deixa marcas. Né? Então, a gente vai deixar marca na vida das pessoas, né? Pela nossa presença, pela nossa ausência, pelos nossos valores, pelos momentos que a gente esteve presente, realmente, de forma presente, porque a gente está junto, mas não está presente, né? E que é isso que a gente vai deixar o dia que a gente não estiver mais aqui. Então, eu acho bem importante pensar sobre o agora. Eu acho que deixar marcas nos faz pensar sobre o agora. Como eu estou vivendo o meu agora? Para que amanhã, quando não estiver mais aqui, como as pessoas vão estar lembrando de mim. Né? Então, fica esse convite que
para todos que estão nos assistindo. Reflitam sobre que marca você quer deixar na vida das pessoas que estão convivendo com você. Ai, maravilhoso. Adorei. Muitas coisas para a gente pensar e deixar a nossa vida mais leve aí, sabendo que a gente também, quando tem propósito de vida, a gente consegue aproveitar as oportunidades de deixar essas marcas que você convida a deixarmos. Adorei nossa conversa. Muito obrigada. E fica o convite aí para uma próxima, para podermos abordar outros assuntos, porque a tua área é vasta de assunto, que eu sei. Muito. E eu tenho certeza que o pessoal também gostou bastante. E se você gostou do nosso RespiraCast de hoje, então aí manda para os seus amigos, faz esse convite, dá um joinha, um like. E até o nosso próximo encontro com mais um RespiraCast. Tchau, tchau.